Ok, boa noite a todos. Estamos começando agora a transmissão do Palavra de Esperança, um momento de reflexão e de buscar em Deus, esperança para esses momentos difíceis que estamos passando, não é? Nesta noite queremos pensar com vocês um texto muito oportuno da Palavra de Deus, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, Filipenses capítulo 4, no versículo 13, Filipenses 4, 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Quero saudar a todos que estão nos acompanhando ao vivo, aqui pelo Instagram. Uma saudação aí a todos, na graça e na paz do Senhor. Nossa irmã Miriam, meu professor Magnus, presbítero Marcelo, meu pastor, reverendo Marcos Novaes, com quem tenho a honra de trabalhar e de colaborar. Por todos aí, ok? Pela minha mãe, todos aí, tá? Meu professor Magnus, Deus é a nossa única esperança. É isso mesmo, Viu? A todos aí, uma saudação em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos e muito obrigado aí pela participação. Como eu estava dizendo, hoje nós queremos pensar um pouco sobre a suficiência do crente. A suficiência do crente. Paulo, no versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. E eu começo pensando junto com vocês, o que significa autossuficiência? O que significa autossuficiência? Que eu creio, na minha opinião, e eu tenho, para quem acompanha as nossas lives e as nossas mensagens e o Palavra de Esperança, a gente fala muito sobre autossuficiência, que eu creio que é um dos maiores problemas que nós enfrentamos, né? Autossuficiência é a condição daquele que se basta a si próprio. É o contentamento excessivo consigo mesmo, orgulho, petulância, tendo como sinônimos independência, liberdade. E a minha questão é se de fato isso é uma proposta de Deus para nós. Esta condição de petulância, de arrogância e de independência, na verdade, começou lá com a queda dos nossos pais, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. Foi ali, após eles comerem de um fruto proibido e desonrarem a Deus e desobedecerem ao Criador, foi ali que foi instaurado na humanidade a autossuficiência, esta petulância. A partir disso, o homem tenta então viver longe da presença de Deus, longe do reinado, do domínio e longe da graça de Deus. Por isso, a autossuficiência não é uma proposta de Deus para nós. E quais os resultados disso? O homem consegue viver sem Deus? Eu creio que não. E a graça comum? E a soberania de Deus? E o amor de Deus? Na verdade, por mais que um indivíduo se diga ou se denomine ateu, na verdade ele nunca vai conseguir negar a sua essência religiosa. E mais do que isso, ele jamais conseguirá negar ou desmentir a sua dependência do Criador. Paulo vai nos ensinar a viver novamente sobre os cuidados do Senhor aqui nesse texto tão bonito, que nós já falamos desse texto aqui no Palavra de Esperança. E a ênfase de Paulo aqui nesta carta aos Filipenses, Paulo fala da gratidão, da sua gratidão pela ajuda da igreja de Filipos em seu difícil ministério, da gratidão da igreja pela direção de Paulo, e na alegria que o crente em Cristo encontra em todas as circunstâncias da vida. Paulo escreveu esta carta à igreja de Filipos quando estava preso em Roma.
E o texto que nós lemos, do capítulo 4, versículo 13, vem de um contexto maior, onde Paulo mostra que o cristão, independente de qualquer situação, boa ou ruim, é sustentado, ele é fortalecido pelo Senhor Jesus. Isso é muito bonito. Paulo pretende ensinar, no capítulo 4, versículo 13, de onde vem e como se expressa a suficiência do crente. Cristo é o único que pode sustentar e fortalecer o crente em toda e qualquer situação. Por isso, a proposta de Deus, a palavra de esperança para nós é dependência. É dependência. A suficiência do crente que vem de Cristo nos faz refletir sobre as coisas materiais, sobre as nossas forças, sobre o próprio Cristo e sobre até mesmo as nossas vitórias. De onde vêm as nossas vitórias? De onde vem o nosso sustento? O dinheiro, a competência, a saúde, a experiência, de onde vem? É isso que nós queremos ver rapidamente nesses momentos que temos aqui no Palavra de Esperança. Então, a suficiência do crente, a primeira lição para nós é que a suficiência do crente não está nas coisas materiais, terrenas e passageiras. E essa é uma lição muito importante. A suficiência do crente não está nas coisas materiais, nas coisas terrenas e passageiras. Por mais que nós nos sentimos confortados, né? E amparados pelo dinheiro, pela casa, por aquilo que temos, mas a nossa suficiência, a nossa segurança, na verdade, o nosso sustento não vem dessas coisas. No versículo 12, Paulo diz assim, no capítulo 4 de Filipenses, versículo 12, ele diz assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo se refere a coisas terrenas: humilhação, honra, fartura, fome, abundância, escassez. E Paulo está dizendo que estas coisas não trazem felicidade, nem contentamento e muito menos garantem a salvação. Não é o tanto de dinheiro que nós temos no bolso que traz-nos a felicidade. A vida, a experiência e mais, a palavra de Deus nos ensina isso. A palavra de Deus é que nos ensina a que essas coisas terrenas, materiais e passageiras, elas não garantem o sucesso do nosso coração. Não garantem. Não garantem. A suficiência do crente. E aqui já está uma lição para nós. Sem dúvida, aqui já está uma lição que nos faz refletir bastante. A suficiência do crente não está e não deve estar nas coisas materiais, terrenas e passageiras. Ao olharmos para as coisas materiais, terrenas e passageiras, seja nos momentos ruins ou alegres, sejamos impulsionados a olhar para Jesus, de onde vem a nossa suficiência. Nós temos que aprender a lidar com os bens, temos que aprender a lidar com as coisas desse mundo, temos que aprender a lidar com o dinheiro, temos que aprender a lidar com o conforto, porque essas coisas não geram alegria. Essas coisas devem ser usadas com inteligência para o reino de Deus, para que nós nos aproximemos, não é, mais de Deus. A sua vida, você que está me acompanhando, está alicerçada onde? Nas coisas desse mundo ou em Jesus? O que proporciona felicidade para você? O que proporciona felicidade para você? Eu tenho aprendido
eu tenho aprendido que quanto mais a gente vive, não é? Quanto mais a gente vai aprendendo nessa vida, mais valor a gente dá para aquilo que é mais importante para nós. E sem dúvida, família, amizades, compromisso com o Criador, com o nosso Deus, relacionamento com Cristo, é muito mais importante do que as coisas materiais que passam e que são passageiras e que são efêmeras na nossa vida. Segundo lugar, a suficiência do crente não depende das forças humanas. A suficiência do crente não depende das forças humanas. No versículo 13, Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 13, às vezes, é muito mal interpretado, na verdade. Pense comigo aí. É muito mal interpretado. Porque o versículo 13, às vezes, dá a impressão, ou ouvindo outros pregadores por aí que não leram atentamente o texto bíblico, dão a entender que significa que eu posso tudo. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ter o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, porque Deus está comigo. Mas Paulo está dizendo justamente o contrário. Paulo está dizendo, sim, que Deus nos fortalece. Deus nos dá poder. Poder para quê? Para sermos fortalecidos, para superar as nossas experiências e as nossas tribulações. Por isso, aqui vai a nossa segunda lição. A suficiência do crente não depende das forças humanas. Fracassamos quando nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança nas pessoas, ou até mesmo em nós mesmos. Me lembra muito o povo de Israel, Moisés dizendo lá em Deuteronômio, dizendo para o povo: olha, quando vocês entrarem na terra prometida, em Canaã, e quando vocês plantarem, colherem e estiverem bem, estiverem fartos, barriga de vocês estiverem cheia, os filhos saudáveis, não esqueçam o que Deus fez com vocês. Não esqueçam o que Deus fez com vocês e para vocês. Não esqueçam que foi Deus que deu, foi Deus que proporcionou. E não diga nunca que foi a força do meu braço que me deu essas coisas. Moisés diz isso para o povo de Israel lá em Deuteronômio, na sua despedida, não é? Nas campinas de Moabe. A gente aprende, meus irmãos, que a suficiência do crente não depende das nossas forças e de ninguém, a não ser de Deus. Isto é, a nossa paz não depende das nossas próprias forças. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo no versículo 13 é que Cristo está comigo em todos os momentos e isto me basta. Eu sou fortalecido por Deus para superar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Precisamos obedecer a Cristo, é claro, mas a obediência é potencializada pelo poder de Cristo em todas as coisas. Dependamos dele em tudo. Aprenda comigo nessa noite. Nós não somos nada sem Jesus Cristo. Não somos nada. Não temos nada, não somos nada. Não importa o carro que você tem, a casa, o tamanho, o número de cômodos que você tem, não importa o número de dígitos na sua conta bancária, você não é nada sem Jesus Cristo. E a sua eternidade não será nada sem a presença graciosa do sangue de Cristo por você. A nossa suficiência está nele, só nele e somente nele. É nesse momento que nós passamos por essa pandemia tão louca, tão difícil, caótica, desesperadora, desafiadora. Eu não sei se já estamos passando ou não, eu creio que muita coisa ainda vai rolar. E os reflexos negativos dessa pandemia, além do número de mortes, que é lamentável, mas o reflexo negativo ainda está por vir. Mas em tudo isso a gente aprende
que sem Cristo nós não somos nada. Nós não somos nada. Por outro lado, com Cristo, meus irmãos, nós temos tudo. E podemos passar por tudo. É isso que Paulo está ensinando aqui. Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, olha, muito obrigado pela oferta que vocês me deram. Mas eu não vou me alegar por causa da oferta em si, porque Deus em Cristo me fortaleceu e eu aprendi a passar por toda a situação. Eu aprendi a ficar contente, porque a minha suficiência vem de Deus, vem de Cristo e não das coisas. É Ele, somente Cristo é que nos fortalece, somente Ele. Você tem confiado apenas nos seus talentos? Você tem reconhecido a ajuda e fortalecimento de Cristo em todos os aspectos da sua vida? É muito importante nessa pandemia nós pararmos e reconhecermos a companhia, o sustento de Cristo na nossa vida. Você tem sido humilde e se entregue totalmente a Jesus? Eu já conheci pessoas que sofrem. Eu já vi gente sofrendo muito mais do que eu. Mas eu também já vi o brilho dos olhos de corações crentes durante o sofrimento, de olhar para Cristo e amá-lo acima de tudo. E ter de Cristo a força e o sustento necessários para superar toda dificuldade. Eu já vi isso. Eu já vi isso. Porque Deus nos ama. Deus nos ama. Deus ama a sua igreja. E Deus não está distante da sua igreja. Ele age no meio da igreja. Ele age na igreja. Ele sustenta a igreja. A suficiência do crente vem de Deus. Por último, meus irmãos, minhas irmãs, a última lição para nós, nesta palavra de esperança, e a palavra de esperança é que a nossa suficiência vem de Cristo. A última lição é esta. A suficiência do crente aponta para aquele que é superior a tudo, está no controle de tudo e que se preocupa e age por seus amados. Quem tem todo o poder? Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Quem que fortalece, meus irmãos? Quem que fortalece a igreja? É Cristo Jesus. Cristo Jesus tem todo o controle de qualquer situação. Me lembra muito quando Jesus veio andando sobre as águas, lembra disso? E Pedro até se assustou, os discípulos se assustaram e Pedro começou a andar sobre as águas. E quando Pedro começou a se afogar, ele clamou, na hora Jesus pegou ele pela mão e socorreu. E Jesus disse, basta. E a tempestade cessou. Em nenhum momento naquela tempestade, Jesus deixou de ter o controle nas suas mãos. Jamais. Jamais. Assim é com a nossa vida durante essa pandemia, assim é a nossa vida durante a doença, assim é a nossa vida nos problemas de família, nas dificuldades no casamento, nas dificuldades financeiras, no trabalho, nos relacionamentos. Deus nos sustenta e Deus em Cristo tem o controle de toda a situação. Nada pega Deus de surpresa. Ele tem o controle de toda e qualquer situação. Cristo se preocupa com seus amados e age na hora certa. Deus nunca chega atrasado. Cristo está conosco em toda e qualquer situação. Ele as controla e age no seu momento certo. Jesus jamais abandona os seus escolhidos. Guarde isso no teu coração. Jesus jamais abandona os seus escolhidos. Jesus jamais abandona as suas ovelhas. Ele, como bom pastor, jamais abandona as suas ovelhas. Você tem adorado a Cristo como Senhor de todas as coisas? Você reconhece que Cristo está no controle de tudo em sua vida, até nos momentos ruins? Até na tristeza? Até no desespero, talvez? Você consegue olhar para Cristo e dizer, Senhor, me lembra Jó, quando ele diz, eu não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. Deus deu, Deus tirou. Deus está no controle, meus irmãos.
A nossa suficiência está nele. Nós não temos controle de nada na vida. Nós não temos. Ele, e somente Ele é o Senhor. Você não é Senhor da sua vida. Você não é Senhor da sua consciência. Hoje a gente ouve muito falar de liberdade de expressão, liberdade de consciência. Não, a nossa consciência, a nossa mente tem que estar cativa à palavra de Cristo. Ele está contigo até o final. Cristo jamais vai te abandonar. Confie nele. E a suficiência do crente também permite-nos experimentar e vencer qualquer situação. A suficiência do crente permite-nos experimentar e vencer qualquer situação. E a gente vê isso no versículo 11. Ele diz isso, ele diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo passou por um aprendizado. Vamos aprender isso, meus irmãos. O contentamento é um aprendizado. Nós não nascemos com contentamento pronto por causa do pecado em nós. É preciso passar por um processo de aprendizado, de experiência, de amadurecimento e quebrantamento. Porque o nosso coração insiste em fazer-nos nós, de nossos próprios. O que eu quero dizer é que o nosso coração insiste em fazer de nós mesmos o nosso próprio Deus. O nosso coração insiste de fazer o nosso dinheiro o nosso Deus. Isso é um problema. Por isso que confiar em Deus é difícil. Confiar em Deus não é fácil. Principalmente nas situações difíceis. Principalmente na doença. Principalmente nessa pandemia. Problemas financeiros. Empresas quebrando. Desemprego. Não é fácil. Mas Paulo diz, eu aprendi a viver contente, porque Ele me fortalece. Eu aprendi a viver contente porque Ele é a minha suficiência. Descansar em Jesus é um aprendizado que só vem a partir das adversidades. Eu lembro de um professor muito querido meu no seminário, e ele dizia que tem algumas lições que nós só aprendemos pela experiência, e não pela teoria. Contentamento, meus irmãos, contentamento, humildade, dependência de Deus, a gente não aprende só de ouvir o pastor ensinar. A gente aprende vivendo. A gente aprende caindo, sofrendo e aprendendo a olhar para os cuidados de Deus em cada detalhe da nossa vida. E a gente aprende a depender de Deus e a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque não importa a situação, Cristo é o mesmo. Cristo está conosco em toda e qualquer situação. A nossa suficiência vem dele. Vitória não é a ausência de adversidades. Vitória é o contentamento em Cristo em qualquer adversidade. É conosco sempre. Com Cristo ao nosso lado, somos vitoriosos sempre, nesta vida e na vida por vir. Cristo tem o melhor para a sua vida. Cristo não quer te dar coisas boas, Ele quer te dar o melhor em toda a sua vida. A derrota pode até vir, quando não nos relacionamos corretamente com as adversidades. Mas a partir disso a gente aprende a depender de Deus. E eu pergunto para você, você tem louvado ao Senhor pelos momentos difíceis? Tem confiado no Senhor? Tem se humilhado? Tem buscado mais? Tem se esmerado mais a viver na presença do Senhor? Tem estado disposto a aprender e a depender de Jesus? Ou você tem fechado o seu coração, não é? com uma barreira, com pedras de orgulho e de prepotência, de petulância? Não, nós temos que ser humildes. Nós temos que estar dispostos a aprender de Jesus. Temos que estar dispostos a depender de Jesus. Temos que estar dispostos a depender de Jesus. Eu conto uma história, uma ilustração que falou muito
ao meu coração. O homem descontente com a sorte queixava-se de Deus. E ele falava assim: Deus dá aos outros as riquezas e a mim Deus não dá coisa alguma. Como é que eu posso ser feliz nessa vida sem eu possuir nada? Um companheiro seu ouviu essas palavras e perguntou-lhe: acaso você é tão pobre quanto diz? Deus não lhe deu porventura saúde e mocidade? Não digo que não. Até me orgulho bastante da minha força e da minha juventude. Trocaria sua saúde e a sua mocidade por dinheiro? Perguntou o seu amigo. Não, claro que não. O homem então pegou a sua mão direita e lhe perguntou: você venderia sua mão direita? Deixaria que a cortassem por um bom dinheiro? Não, de jeito nenhum. E a esquerda? Não, de jeito nenhum também. E os seus olhos? Você os venderia? Ficaria cego pelo resto da vida por uma bolada em dinheiro? Você viver o resto da vida no conforto do dinheiro? Não, não daria nem um olho por dinheiro. Veja, observou o companheiro já de idade. Veja quanta riqueza Deus lhe deu e você ainda se queixa? A gente aprende com essa história, meus irmãos e minhas irmãs, que nós já somos ricos, mas a gente não sabe disso. A gente já tem a maior riqueza desta vida. Nós temos a fé. Nós temos a presença de Deus. Nós temos o Cristo que nos fortalece em toda e qualquer situação. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai dizer: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Em Efésios capítulo 1, Paulo vai dizer que nós já recebemos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Todas. Você que está me ouvindo já é um homem, uma mulher abençoados por Deus. Você já é rico. Você não precisa de coisas para ser. Você já é. Você é filho de Deus. Você é parte da igreja de Cristo. Você é objeto do amor de Deus. Você é receptor, né, do sangue do Cordeiro. É hora de você abrir os seus olhos e perceber que a nossa suficiência vem de Deus, não vem de nós. O homem não é autossuficiente. Ele depende inteiramente de Jesus Cristo. Com Cristo ao nosso lado, pode vir o que vier. Estamos bem, estamos seguros, estamos fortalecidos, estamos alicerçados. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, porque a minha força vem dele, não vem de mim. Não vem de mim. Podemos nos alegrar e bendizer a Cristo em todos os momentos e por todos os momentos que passamos, porque Cristo é a nossa suficiência. Me lembra muito o Salmo 23, versículo 1. O Senhor, você consegue falar comigo aí do outro lado? Fala junto comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse nada me faltará não significa que você vai ter tudo o que você quiser. Por outro lado, você está dizendo, junto com Davi, o Senhor é o meu pastor e eu não sinto mais falta de nada. Isto me basta. Tudo posso naquele que me fortalece. Que esse nosso bom pastor te abençoe. Te abençoe e te guarde e faça resplandecer o sol sobre sua vida e te dê paz. E você aprenda, junto comigo, a ter essa palavra de esperança na vida. Cristo é a nossa suficiência. Que Deus abençoe muito a sua vida. Amém? Muito obrigado a todos que acompanharam. Você que vai estar aí acompanhando, você que está acompanhando aí pelo YouTube, deixa o seu like, ok? Se inscreve no nosso canal para você receber as notificações dos próximos vídeos do Palavra de Esperança, ok? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Antes
eu quero orar por você. Antes de partir, antes de encerrar essa transmissão, eu quero orar por você. Vamos orar? Feche os seus olhos aí, onde você está, e vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque nesta palavra de esperança, o Senhor trouxe esperança ao nosso coração. Que a gente aprenda que a nossa suficiência, que a nossa força, que a nossa fortaleza não vem de coisas, não vem de nós, não vem do que somos ou do que temos. Nada disso nos fortalece, mas vem do Senhor. Pedimos uma bênção especial a todos que estão assistindo nesse momento, todos que estão acompanhando nesse momento. Que a tua bênção os guarde, os proteja e os fortaleça nessa dificuldade, nesta pandemia, nesse distanciamento social, na sombra dessa doença terrível que estamos passando. Proteja cada um, em nome de Jesus. De um modo especial, eu te agradeço pela nossa irmã Miriam que está acompanhando, porque ela venceu a doença. Ela passou por esse momento difícil e ela é vitoriosa em nome de Jesus. Toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor, porque o Senhor é a nossa suficiência. O Senhor foi o fortalecimento, foi a força desta família nesse momento difícil. E o Senhor tem nos fortalecido. Muito obrigado. Que a tua bênção esteja conosco. Em nome de Jesus. Amém. Agora sim, agora chegamos ao final. Então deixa o seu like, se inscreva no nosso canal aí no YouTube. E você que acompanha pelo Instagram ao vivo, muito obrigado. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. Beijo e tchau. Até a próxima.